Ah, pode começar. Boa noite a todos. Vamos começar pedindo ao Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, ao Espírito Lancelin, que é quem nós vamos estudar hoje, sob a instrução de Miramês, para que nos acompanhe nessa reunião, nesse estudo. Vamos mentalizar também, hoje é dia de reunião do Grupo Esperança, da nossa casa, do Núcleo Assistencial Ramatiz, que essa egrégora de amor, de paz, também possa ser levada para eles, envolvendo a todos que lá estão. Então vamos lá. Nós escolhemos o tema de hoje, que é A Dor é um Anjo. É um capítulo da obra Espírita Iniciação, Viagem Astral, editada pelo Espírito Lancelin, sob orientação de Miramês. Por que que foi escolhido esse tema? Porque não raras vezes nós nos deparamos com situações desafiadoras na vida da gente, né? Isso todos. Eu creio que sem exceções, por estarmos todos aqui nessa Terra, que ainda é um planeta de provas e expiação, então essas situações desafiadoras fazem parte da nossa existência aqui na Terra. Então a gente começa a vivenciar experiências dolorosas, né, que muitas vezes falam profundamente ao nosso coração, à nossa alma. Mesmo quando a vida vem seguindo aquele fluxo aparentemente de normalidade, de certa calmaria, de repente surgem esses desafios na vida da gente, né, situações dolorosas. E para outros de nós também, essas situações dolorosas, elas são recorrentes, parece que quando está acabando uma, já inicia outra, e aquelas situações que não acabam, não tem fim, aqueles desafios, e a gente começa a se questionar o porquê, meu Deus, a gente está passando por isso, por que eu estou sentindo essa dor, seja a dor física, ou a dor moral, as dores do coração, né? Os problemas familiares, a gente começa a se questionar e começa a pedir ajuda a Deus. E o aspecto consolador da doutrina espírita, ela nos diz que a dor é uma professora, a dor é um remédio das nossas doenças espirituais. E então, embora sejam consequências de nossas ações, ela é como se fosse um freio, né? Um freio que faz a gente parar. É como o arreio do cavalo desencilhado, né? Que fala, aquele cavalo que é solto e que está correndo no campo sem guia e que está se precipitando no abismo. Então, a dor, ela vem, às vezes, como esse freio que faz a gente parar, né? Aquilo que está levando a gente para aquelas situações desastrosas da nossa vida e faz a gente olhar para dentro de si, para começar a analisar coisas, aspectos nossos que nós não analisávamos, que faz a gente pensar o porquê da vida, o porquê nós estamos aqui nessa terra, né? Quais são os objetivos dessas experiências que a gente está vivendo, aonde tudo isso vai dar, a gente começa a refletir. A dor faz a gente parar. E, ao mesmo tempo, ela é a espora que faz a gente sair do lugar, que faz a gente pular um degrau, né? Sair daquela inércia moral, porque quando a gente está vagando em campos largos da ignorância, quando está tudo bem, a gente vai indo sem perceber que a gente está indo para o abismo, né? Então, para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da dor. Dentro da doutrina espírita, das obras da codificação, existem vários textos, vários estudos falando sobre a dor. Eles falam sobre, eles usam o termo sofrimento,
né? Então, você tem uma vasta literatura dentro da doutrina para falar sobre o sofrimento, o porquê, né, qual que é o objetivo, por que que existe sofrimento e dor na Terra. Mas eu pensei, uma parte desse capítulo 27, item 7, são textos iniciais só para a gente começar a refletir, antes de entrar no livro, exatamente no texto, no livro do Lancelin. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 27, ele fala da prece. E aí ele diz assim, que a providência sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. E diz assim, é como procede um pai criterioso, que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgirem os espíritos, os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo de esforço. Então, quando ele fala da prece, quando a gente pede, normalmente a gente pede que Deus tire aquele problema da nossa vida, ou que então ele cure aquela doença, né? Que ele elimine aquela dor. E que ele diz que não, que a dor, ela é para o nosso crescimento. E que quando a gente pedir com confiança, nós devemos pedir, ele vai nos atender, porque ele sempre nos atende, com fé, com esperança e com coragem, para nós vencermos as dificuldades, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E no livro dos Espíritos, eu peguei também um comentário à questão 487, desse capítulo que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nesse comentário ele fala: vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo, porém enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Ou seja, nós estamos sempre sendo acompanhados pelos bons espíritos, né? E eles também não vêm nos tirar o problema, eliminá-los. Eles conseguem analisar tudo de um outro ângulo, né? De um ângulo mais justo, de um ponto de vista justo. Então, eles nos auxiliam, nos levantando ânimo, bom ânimo, né, no futuro, para que a gente mesmo consiga vencer e ver a crise ocasional, quer dizer, temporária, tudo passa, né? É uma situação que vai passar. E aí, no livro, esse livro Iniciação, tem um capítulo que fala Abrindo Portas. Eu vou ler um pedacinho desse capítulo, por quê? Porque é ali que o Lancelin, depois de uma visita numa casa de saúde, atendendo doentes cancerosos, ele faz esse questionamento a Miramês, o porquê da dor na Terra, né? Eles saem, nesse livro, a equipe sai em viagens astrais à noite, fazendo socorros, atendimentos.
e eles vão até um hospital, né, eles colocam uma casa de saúde, onde atende doentes cancerosos. E aí ele fala que ele entra em uma pequena enfermaria e começa a trabalhar os corpos daquelas pessoas mutiladas pela doença. Os meios de tratamento são variados, de conformidade com o caso, mas a enfermidade se faz surda aos apelos dos irmãos estendidos nas camas. Todos os companheiros estavam em profundo silêncio, transmitindo passes demorados nos irmãos estendidos nos leitos. Então, a gente vê que nós somos atendidos o tempo todo, né? Eles estão o tempo todo nos atendendo, nos hospitais, em casa. Eles saem, e enquanto os doentes dormem, eles aplicam os passes, fazem o tratamento que é necessário. Uns dormiam, outros viravam-se nas camas sem conciliar o sono. Olhei para Miramês, que ocultava com interesse um senhor de meia idade, que apresentava 2 tumores no pescoço. Os punhos estavam inchados, bem como os tornozelos. Tinha as 2 pernas atrofiadas, olhos pequenos, boca normal e nariz esparramado no rosto. Lia-se na sua fisionomia a inquietação, provinda da consciência. Miramês, vendo minha atenção no caso, acenou a mão e imediatamente me postei ao seu lado. E aí o Miramês começa a relatar o que ele via daquele homem, daquele enfermo. Este homem é um camponês ou sitiante, como queiramos assinalar. E o câncer atacou seu organismo em vários pontos. A raiz malfazeja se estende por muitos tecidos do corpo de carne. Eu estou lendo essa parte do livro exemplificando uma situação, mas existem várias, né, situações de doença, de dores, de problemas. Esse aqui está retratando apenas uma. Nem todos os doentes cancerosos ou com outros problemas de saúde têm um passado assim ou vêm resgatar algo assim, mas é exemplificando mesmo, tá? E aí o Lancelin comenta: olhei tudo aquilo, graças a Deus, com serenidade, vendo na enfermidade uma porta por onde Deus renova as criaturas. Sentei-me aos pés da cama para ouvir a revelação do nosso guia espiritual, e ele falou com desembaraço: Lancelin, esse nosso irmão foi um político, em época mais ou menos recente, no século 27, 17, da era cristã. Tinha certos poderes nas mãos e os usava contra os seus adversários. As prisões onde ele mandava jogar os presos eram bem piores do que as pocilgas de sua confortável fazenda. Além de serem amarrados em esteios de cerne e de aroeira, suas vítimas viviam em plena imundície. Muitos morriam de inanição, e o ódio dele era tamanho que ainda mandava castigar os capatazes que demonstrassem alguma piedade dos seus prisioneiros. E aí ele arremata: as pessoas esquecem a lei, mas a lei não esquece ninguém. Não há lugares para onde fugir na ordem do universo. E aí eles terminaram o atendimento, outros doentes, né? Ele faz o relato de outras pessoas, outros enfermos ali, eles fazem todo o atendimento. E já saindo, se retirando da casa de saúde, uma questão veio a ele, que é justamente o porquê da necessidade da dor. E aí ele pergunta a Miramês: que Deus me perdoe, se a ignorância me assomou nessa hora. Mas eu desejaria saber por que é necessária a dor para a criatura evoluir. Sinto que os processos de evolução são drásticos de um pai para com os filhos. O Senhor não teria outros meios de alcançarmos superioridade? Por que a dor? E aí Miramês responde a ele: se ainda desconhecemos os rudimentos da vida, do porquê Deus fez isso ou aquilo, coisa que vamos demorar a perceber, por outro lado, estamos numa escola universal. Diante do que acabamos de observar,
a razão aflora e entramos na terra dos porquês, sem que as coisas sejam muito favoráveis ao nosso entendimento. Leis, meu filho, principalmente as de Deus, não são explicadas nem impostas. Elas são sentidas pela evolução espiritual. Nós mesmos falamos muito em vários escritos sobre a evolução da alma. Para que se possa compreender o sentido do assunto, porém, podemos dizer que não existe evolução do espírito, do modo como a encaramos o espírito em relação a Deus. Nada que o Senhor faz, o faz com imperfeição. E se ele é a perfeição absoluta, como criaria uma alma imperfeita? Contradição das contradições. Uma reflexão para nós, né? Todo espírito é perfeito, por ter saído das mãos perfeitas de Deus. Todavia, é bom reconhecermos que tudo existe em estado latente. O mais acertado seria dizermos, em vez de evolução do espírito, despertar do que já existe dentro da alma. E aqui é uma premissa da qual nós vamos partir para o nosso estudo. Que tudo já existe dentro de mim, que espera apenas um toque, né, de Deus para despertar. Então, o que existe é uma necessidade de despertamento. A gente precisa despertar para aquilo que já está lá dentro da nossa alma. E quanto à dor, continua o Miramês, e quanto à dor que tanto te assombra, ele não atinge o espírito com E maiúsculo aqui, tá? Essa desarmonia alcança apenas alguns corpos da alma, onde o pensamento possa atingir o raciocínio, que o humano acha um deslumbramento. A gente ouve muito o Adão falar sobre isso, né? Dos nossos corpos inferiores, que é onde existem as desarmonias, a doença, os problemas, né? Que já no nível superior já não existe isso, não é atingido. O espírito puro não precisa de raciocinar para saber das coisas, ele já sabe. Quem raciocina para saber de alguma coisa é porque não sabia. E nesse caso, a razão se atrofia para ceder lugar a outro sentido mais elevado, que se chama conscientização. Agora, voltando à dor, ela é um fenômeno de amparo das criaturas. É um guia. Estudando somente os efeitos, encontraremos um monstro. Entretanto, analisando as causas, nós a veremos como uma companheira a evitar maiores desastres. E nós estamos longe de colocar regras para Deus, de lhe mostrar como ele deveria ter feito as coisas. Então, como que nós temos coragem de questionar às vezes Deus, né? Quando a gente se revolta, ou a gente não aceita as situações difíceis pelo que a gente passa, é uma forma da gente questionar Deus e achar que o que ele está fazendo está errado, né? E ele diz: ele escolheu o melhor para todas as criaturas. Em se referindo à dor, ela atua na parte que nos foi entregue para fazer, e nessa parte nós nos debatemos, caindo e levantando sem os devidos acertos. Eis que ela. Não estamos ouvindo, Catiana. Fala que a dor é um anjo. Ok, agora voltou. Tá cortando e voltando, Cati. Tá cortando e voltando? Isso, agora tá bom, de vez em quando corta. Eu acho que o meu sinal de internet não deve estar muito bom. Mas agora tá ok, tá? Ok? Ah, é que minha câmera estava ligada. Aí prejudica. Não, mas não tem problema, a câmera tá ligada, não.
Vamos lá. Então, Miramês fala que a dor nos faculta a energia divina que esquecemos de acumular pelas virtudes. Nesse livro, por muitas passagens, Miramês ele se refere à dor como um anjo, que fala que vem naquele momento em que a gente mais necessita, né? Quando já o amor não está conseguindo nos fazer andar pelo caminho que devemos, que a gente não está conseguindo por si só, sozinho, sozinhos não estamos conseguindo cumprir aquilo que nós devemos cumprir, desenvolver, despertar aquilo que nós precisamos despertar em nós, a dor ela vem como um anjo para nos ajudar, uma companheira para nos ajudar nisso. E aí ele fala, a dor verdadeiramente é um anjo, mas que nos parece vestida de capa negra. Ela é a dinamite que esmigalha as pedras para serem mais úteis à comunidade. É o recurso do progresso quando alguém esmorece no avançar. Mas quem gosta da dor? Ninguém, né? Ninguém quer dor. Aí a gente fala assim, porque não está passando pelo que eu estou passando, né? Mas vamos lá. Quem não gosta de ter ao lado, nos afazeres da vida, um instrutor? Pois é. Ela, a dor, representa um guia seguro, desde quando percebemos a sua lição no silêncio que lhe é peculiar. Tirar a dor da humanidade de uma vez é deixá-la sem proteção espiritual. Porque a dor nos faz parar, como a gente comentou no início, né? A dor, ela nos desperta a atenção para as situações que estão acontecendo muitas vezes. Eu tenho uma amiga, uma pessoa que eu gosto muito, e ela é médica reumatologista. E sempre teve muito boa saúde. Há um tempo atrás, ela teve um problema na coluna e descobriu uma hernia de disco, e antes dela descobrir, ela sofreu dores fortíssimas, né? Foi acordada à noite com muitas dores, entrou em medicação, corticoide, e aí ela falou para mim que ela agradecia. Ela falou assim, eu sou muito grata a esse problema que eu descobri, que se desenvolveu em mim, porque agora eu consigo entender melhor meu paciente. Agora eu sei um pouco da dor que ele sente. Agora eu sei como ele se sente quando ele não tem mobilidade, os efeitos da medicação, do corticoide. Então, esse problema, essa dor, me fez eu me tornar uma médica muito melhor, mais humana. E muitos de nós, assim, nos tornamos melhores. Quantos de nós, né? A gente não procurou nos melhorar, mudar a nosso estilo de vida, mudar a qualidade de vida nossa, da nossa família, por causa de um problema, de uma dor, né? E aí, prosseguindo aqui na leitura. A dor se manifesta em variadas modalidades, em todos os reinos da natureza. A pedra sofre reações interatômicas ao ser desprendida do agregado que lhe serve de ninho. O vegetal se contorce nas suas fibras mais íntimas ao ser arrancado ou decepado pelas mãos que o progresso toma como instrumento. O animal geme e é tomado de pavor diante dos que perseguem e requerem o seu concurso para alimentação. E o homem lamenta, chora e por vezes se revolta quando a dor bate à sua porta, levando uma mensagem de renovação dos sentimentos. Deus, como benfeitor universal, enviou os recursos para todos os reinos da vida, pelas mãos luminosas do Cristo, o Evangelho, que, se vivido pelas criaturas, refletirá a sua luz em toda a criação. Quando o discípulo está pronto, aparece o mestre interno, sim, da vida espiritual. E aí começamos a encontrar nos preceitos de Jesus as leis que regulam a vida, dando harmonia a todos. O nosso despertar, quando a gente desperta para o nosso eu superior. Por enquanto, todos nós tratamos dos efeitos dos distúrbios mentais e físicos e nos esquecemos das causas que os geraram no turbilhão do tempo. Mesmo que a dor venha como processo de evolução, se aprendermos a andar com ela,
ouvindo seus ensinamentos, do fundo da consciência, ela se torna amiga. E quase não sentimos a sua disciplina pela facilidade do aprendizado. Então, ele fala que quando a gente consegue mudar nossa consciência, o nosso ponto de vista, a dor deixa de ser uma carrasca, a causa de sofrimento, e ela se torna uma amiga, porque se sabe que depois de superar daquela etapa, e se aprendida a lição, a felicidade virá, né? E é aquela felicidade que não acaba, né? Não é efêmera, como as coisas passageiras da Terra. O amor é o princípio e o meio que proporciona a maior possibilidade de enfrentarmos os sofrimentos e vencê-los. O dever cumprido nos modela o ser para que possamos dar os primeiros passos no reino da felicidade. Muitos encarnados que sofrem e aos quais os meios humanos não garantem a saúde se desesperam e pensam em pôr termo à vida física. Alguns o fazem, como se fosse isso o caminho para a liberdade. Como se enganam? A dor, meus irmãos, alcança muitas dimensões da vida, atingindo até os espíritos do bem, buscando-os na intimidade dos seus centros emotivos, para que o amor purifique em seu coração espiritual com exuberância. Então, não é um privilégio só dos encarnados da Terra, né? A dor, ela é a amiga que vem também aos espíritos do bem, sempre no auxílio para purificação. O sofrimento coletivo, o sofrimento da coletividade tem a sagrada missão de despertar todos os seres que não escutaram os apelos do amor, nem o convite da caridade. Agora, o cerco apertou. Antes, a dor falava por parábolas de difícil entendimento. Entretanto, com a chegada dos tempos, ela vai falar abertamente todas as verdades que a nossa evolução comportar, dia e noite, noite e dia, porque o Senhor nos chama pela voz do progresso. É o que nós falamos no começo, que dentro dos livros da codificação, das obras da codificação, há muitas lições que falam sobre isso. Quer dizer, é falado abertamente, dia e noite, noite e dia, inclusive a nossa consciência nos cobrando também isso. Estamos falando da necessidade da dor. Se tivéssemos espaço suficiente, poderíamos discorrer muito mais sobre ela, que tantos benefícios traz para a humanidade. Se não fosse o aviso desse anjo mensageiro, como poderíamos cuidar da saúde? Quando as colmeias celulares começam a desagregar-se em determinado órgão do corpo físico, a dor se manifesta como aviso inteligente, para que cuidemos de colocar em ordem o reino das pequenas vidas. A dor é, por assim dizer, um socorro. É a mais hábil vigilância do agregado fisiológico. Ela grita pela renovação dos tecidos, e até mesmo o inconsciente a socorre, evitando os seus recursos, enviando seus recursos em forma de sugestão para o consciente, ou a comanda diretamente por processos que escapam ao raciocínio humano. Então, até nisso, a dor, ela nos ajuda a cuidar da saúde, a recuar, né, nos momentos em que nós estamos degradando, ou está havendo a degradação do nosso corpo físico. E aí ele conclui: é bom que se compreenda que não estamos aqui incentivando as pessoas a procurarem a dor, nem tampouco a miséria humana. Nós estamos pronunciando ensejo aos homens de boa vontade para que juntos possamos compreender melhor as leis naturais, que sustentam toda a criação, porque elas, descobertas e respeitadas, são um indício de que já pisamos no caminho da felicidade. A dor se manifesta no mundo onde existe a ignorância, e a coletividade paga por essa ignorância em conjunto. E aqui eu concluo com essa reflexão, né,
e que a gente possa nos conscientizar e compreender que as dores, os problemas da nossa vida, eles vêm como professores para nos ensinar e para nos despertar a consciência para o amor, para a necessidade da caridade, né, em todos os seus aspectos. E também nos mostra o aspecto consolador da doutrina espírita, né? Acaba nos dando um alento e também para que a gente saiba se preparar para quando a aprovação chegar na vida de todos nós, que a gente tenha essa fé, essa segurança no futuro, essa fé em Deus e compreenda que tudo Ele faz para o nosso bem, que nós não estamos em nenhum momento das nossas vidas desamparados, que mesmo naqueles momentos mais difíceis em que a gente se sente só, nós não estamos só, em nenhum momento. Então é isso, Abadia. Agora fica para os comentários, quem quiser participar. Muito obrigada, Catiana, pelo estudo, muito proveitoso, né, com uma reflexão muito importante para nós fazermos todos os nossos dias. E agora fica para quem quiser partilhar, quiser fazer alguma pergunta para a Catiana ou quiser contribuir, fiquem à vontade.